Vamos lá, então. Bom, a Bianca me deu esse tema, veganismo e saúde da mulher, para a gente falar nessa aulinha aqui, né, do Nutripapo. E eu fiquei pensando, gente, acaba que é um tema tão grande, né? Entra tanta coisa que a gente pode falar de veganismo na saúde da mulher, né? Prevenção de doenças, como fazer uma adequação, para uma mulher. E aí a gente tem tantas mulheres diferentes, né? A gente tem desde uma adolescente até uma adulto jovem, gestante, menopausa. Então, assim, tem um público enorme quando a gente fala de saúde da mulher. E o que eu sempre falo nas minhas aulas é que qualquer pessoa pode ser vegetariana ou vegana, né? E isso está bem relatado na literatura. Então, desde que a gente consiga garantir uma boa uma alimentação de qualidade, né? E aí isso a gente consegue melhor realmente com a orientação nutricional individualizada. Qualquer pessoa pode ser vegetariana ou vegana, e isso realmente inclui uma mulher já menopausada, uma mulher gestante, uma criança, tá? Então é uma questão da gente saber fazer esse cálculo, fazer essa orientação, fazer esse acompanhamento de qualquer pessoa que seja, né? Então, assim, eu ventilei alguns temas e falei: "Ah, vou pincelar um pouquinho de cada um, né, e no final a gente vê um exemplo de cardápio". Então, assim, o que a gente vê hoje publicações científicas mesmo, né, elas cresceram muito em número quando a gente faz buscas com os termos veganismo ou plant-based, que é o termo que a gente tem visto com mais frequência hoje, né. E até agora eles estão definindo melhor o que significa plant-based, porque isso sempre foi uma coisa que eu sempre falei, né? É, quando os artigos usavam esse termo plant-based, muitas vezes eles eram muito amplos, e aí alguns incluíam pessoas que podiam consumir algum tipo de produto de origem animal eventualmente, outros não, consideravam plant-based um sinônimo do veganismo, que é uma dieta que exclui, né, todos os produtos de origem animal, exclui ovos, exclui laticínios, exclui tudo que for derivado, né. Eh, então agora a gente até trouxe alguns artigos aqui que eles classificaram um pouco melhor isso, a gente consegue entender um pouco melhor, né, onde está esse plant-based e por que que a gente vê artigos relatando melhora de diversos parâmetros de saúde, redução de riscos de doenças, né. Então, assim, a gente vê algumas coisas na parte de saúde mental e emocional, então alguns trabalhos mostrando redução de índices de depressão e tal, né, em pessoas vegetarianas e veganas. Prevenção de doenças, e aqui entram aquelas clássicas, doenças metabólicas, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, né, diversos tipos de câncer, e eu destaquei aqui o câncer de mama, porque é um dos mais prevalentes, né, e a gente acabou de ver de um Outubro Rosa, né, eu acho super relevante também. Doenças cardiovasculares, como eu falei, síndrome do ovário policístico, tem algumas coisas também. Então, assim, como eu disse, tem bastante pano para manga, né, dentro desse tema. Aqui eu comecei pelos artigos que falam um pouco do câncer de mama, né. Esse aqui, por exemplo, foi um artigo publicado agora em 2021, que fez uma associação entre esses padrões, né, aqui ele coloca até no plural, padrões dietéticos plant-based e o risco de câncer de mama, né. Então, eles fizeram uma deixa eu contextualizar primeiro, né, então o câncer de mama ele é a segunda maior causa de mortalidade no mundo todo, e a OMS hoje já fala numa tendência de aumento de 1,8 a 2% ao ano. Então, assim, a cada ano a gente está aumentando cada vez mais o número de pessoas com câncer de mama. E a gente sabe que os fatores hereditários, eles são responsáveis por menos de 10% desses casos, né. E os fatores que, predizem o risco da gente desenvolver câncer de mama e a malignidade desse câncer de mama, que também é um ponto importante, são outros fatores, muito além dos hereditários. Então a gente fala aqui de fatores ambientais, então se essa mulher está exposta a toxinas ambientais que a gente sempre fala, né, a Bianca sempre fala bastante disso também, então a gente sabe dos disruptores endócrinos, a gente sabe
potencialmente dos pesticidas, a gente sabe de tudo, né? Todos esses fatores ambientais que a gente está exposto, e também nos fatores ambientais a gente deve incluir eh, o estresse, a atividade física, né? As condições em que essa mulher vive, se ela vive num ambiente em que ela tem acesso à saúde, se ela tem acesso a saneamento básico. Então, tudo isso são fatores que vão também influenciar no risco dessa e de diversas outras doenças, né. Os fatores reprodutivos, né, porque a gente já tem evidências, né, de que ter filhos, amamentar, são fatores protetores contra o câncer de mama. E estilo de vida. E aqui entra principalmente dieta, sono, atividade física, são os principais fatores, aquele pilar que a gente sempre fala. Eh, e que, assim, é uma coisa que realmente é fazer no dia a dia, né, é estar sempre se expondo a esses fatores protetores, né, não adianta a gente querer fazer pouco tempo, é uma coisa de longo prazo, né. E aí, esse estudo foi um caso controle com mulheres acima de 30 anos. Eles fizeram, né, toda uma análise do que seria uma amostra significativa. Ele é lá do Irã, então eles pegaram no centro de saúde lá, que faz diagnóstico de câncer de mama e tudo, né, 350 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e 700 mulheres como controle. E aí, eles dividiram os alimentos para criar um índice dessa dieta plant-based, foi esse índice que eu estava falando para vocês. É um pouquinho complexo, porque ele distribui em 3 índices, e aí ele cria um score em que ele atribui notas a esses alimentos, né, a 18 alimentos, né, ele separa 18 alimentos em 3 grupos e ele faz um score onde ele dá uma nota positiva para os alimentos que são aqueles mais saudáveis, então frutas, verduras, grãos integrais, e ele dá uma nota negativa para os alimentos que são menos saudáveis, então as gorduras animais, e aí ele coloca como nota negativa também todos esses outros alimentos de origem animal, né, gordura animal, laticínios, ovos, frutos do mar, frango, carne bovina e outros derivados. Esse score, ele foi usado em outros artigos também, que a gente vai ver aqui mais para frente, tá. E aí os alimentos vegetais, é uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui na aula também, né, ele divide entre os alimentos vegetais mais saudáveis e os menos saudáveis, então ele coloca no grupo dos mais saudáveis, esses que a gente falou, né, os grãos integrais, as frutas, os vegetais, as oleaginosas, as leguminosas e os óleos vegetais, aí principalmente o azeite, né, mas a gente sabe que podemos usar outros óleos também. E aqueles alimentos que são de origem vegetal, mas que são menos saudáveis, então o suco de fruta, que está muito concentrado em frutose, as bebidas adoçadas, né, chás adoçados, esse tipo de coisa, os grãos refinados, e ele coloca também as batatas. Aqui eu sinceramente não sei dizer bem se nenhum artigo especificou muito bem isso, se é porque ele sempre coloca batatas no plural, então eu não sei se ele está se referindo a todos os tipos de tubérculos ou se eles estão se referindo a batatas fritas e produtos preparados com batatas, né, porque se a gente pensar na batata em si, ela não é um problema, né. Mas ele divide e cria, então, esse índice, e isso foi usado depois também por outros trabalhos aqui. Como eu falei, então, para vocês já terem em mente, né, mais ou menos qual é essa divisão, tá. O que que eles encontraram então? Que os indivíduos no quartil, aí ele divide, né, em quartis, né, quem tem uma dieta mais saudável e quem tem uma dieta menos saudável, né. De acordo com essa pontuação do que a pessoa mais consome, e isso foi feito com questionários de frequência de consumo alimentar validados, né. Então, os indivíduos que se encontram no quartil com uma dieta plant-based mais saudável, com esse maior consumo dos vegetais, dos alimentos in natura, né, foi um grupo que apresentou 67% menos chance de desenvolver o câncer de mama, quando comparado ao grupo que estava no menor quartil, tá. Então, o maior consumo de frutas, legumes, vegetais e grãos integrais, além de fibras e micronutrientes também, então vitamina C, vitamina E, folato, carotenoides, selênio, zinco, cobre e manganês.
É isso que a gente observou nesse grupo como fator de proteção, né. E também ele destaca que nesse grupo há um maior consumo de compostos bioativos, fitoestrógenos, que também hoje a literatura cita muito como protetores, né, além dos ácidos fenólicos e lignanas, né, que são, substâncias bem relacionadas já ao câncer de mama na literatura. Então, assim, é um potencial muito grande da nutrição, né. E é isso que a gente fala, então, você está cronicamente se expondo a esses fatores de proteção, enquanto você evita aqueles fatores de risco, né. E eu acho que é um grande potencial que a nutrição tem e às vezes parece que fica, eu não quero dizer negligenciado, mas assim, eu acho que às vezes a gente dá pouca importância, porque é uma coisa que está ali no dia a dia, que a gente faz várias vezes ao dia já sem pensar, né, a gente vai pegando e vai comendo aquelas coisas que a gente cresceu comendo, que estão no nosso hábito, então, nem sempre, né, tá no hábito da pessoa ter um consumo maior de frutas, verduras, legumes, vegetais, grãos, né, esse é o nosso grande papel, porque é o que eu falo para os meus pacientes, é muito além de você comer a quantidade certa de macronutrientes ou de fibras, né, a gente tem todos esses compostos bioativos, todos esses nutrientes não nutrientes, né, os fitoestrógenos, essas outras coisas que a gente absorve através da alimentação. Tem toda a interação da microbiota com isso, né, tem toda uma questão absortiva. De modulação de genes, então eu sempre falo para os meus pacientes isso: "Ah, quero fazer uma dieta mais anti-inflamatória para síndrome do ovário policístico, eu li que era bom". Beleza, para mim dieta anti-inflamatória primeiro vamos tirar o que é pró-inflamatório, porque não adianta de nada, e aí eu acho que o câncer de mama ele entra também nessa mesma questão, né, então a gente tem que primeiro pensar em remover ou reduzir a exposição às coisas que são, aumentam o risco, né. E, paralelamente, a gente tem que aumentar o consumo de frutas, verduras, vegetais. Quais? Todos, todos. Eu falo para os meus pacientes, o mais importante é ter uma alimentação variada. Não adianta você: "Ah, eu li que comer 2 xícaras de blueberry por dia é muito bom". Pode ser muito bom, mas não vai ser a realidade para ninguém, né. Se você for no mercado comprar laranja, manga, banana, pera, uva, comer as frutas do dia a dia, comer os vegetais do dia a dia, isso já vai ser muito bom, porque tem muitos compostos ali que a gente fala tão pouco, né, são muito pouco falados. A Cris levantou a mão aqui. Fala, Cris. Então, essa questão dos fitoestrógenos ainda, assim, as pessoas ainda têm bastante medo, né? Tem. Dessa questão da soja que durante algum tempo e seus derivados, que era a questão do câncer de mama que causava, e tem muitos estudos que desmistificam isso. Está correto, professor? Sim, sim. Eu não sou uma especialista no assunto, mas tudo que eu leio, né, e eu já li bastante. Até porque eu tenho pacientes que já tiveram câncer de mama antes, né, já acabaram tratamentos, né, estão bem e tudo mais, mas que ainda seguem essa recomendação. "Ah, o meu médico disse que eu não podia comer soja porque tem fitoestrógeno e isso aumenta o risco". E na verdade não, os estudos hoje têm mostrado um efeito protetor desse fitoestrógeno, né, contra o câncer de mama. Aí, assim, por que que eu tô te falando que eu não sou a maior especialista? Porque existem vários tipos de câncer de mama diferentes, né, É, então eu não posso afirmar para todos, mas eu também até os últimos artigos, eles já não condenam tanto os fitoestrógenos, até mesmo na endometriose, né? Que antigamente a gente tinha um olhar mais restritivo deles, até porque parece que a gente consegue metabolizar muito melhor do que quando é um xenobiótico que é disruptor endócrino, né? Que tem aquela similaridade com o estrogênio que o nosso corpo produz. Mas, assim, na prática clínica, com pacientes que têm, por exemplo, endometriose, eu evito o excesso de fitoestrógeno. Mas com relação ao câncer de mama, por exemplo, durante o tratamento, tá, eu nem atendo muito, né? Geralmente eu até indico, inclusive para a professora que vai dar aula para as meninas, que é a Patrícia Reis. Mas assim, depois do tratamento, depois que essa pessoa volta para a consulta, se for uma paciente especialmente vegetariana ou vegana, eu não vejo também nenhum problema, até porque parece que não há essa afinidade desse fitoestrógeno
com os receptores da mama, né? Até onde eu li também é por aí, né? Não há essa afinidade desses receptores com a mama, então eles não teriam esse viés. Mas, como estudo é estudo, né? De vez em quando você lê uma coisa, daqui a pouco você lê outra, a gente tem que estar sempre atenta e, enfim. E a Patrícia também, que vai dar aula, tem bastante leitura também nesse aspecto, pode ser que ela venha com uma informação diferente, e está tudo bem, a gente vai tentando agregar e entender cada vez mais, né? Com certeza. É Larissa um tema entrou, enorme. está perguntando com relação a mioma. Você tem essa leitura, Nath? Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Olá, Larissa. Tudo bem? Boa noite, Boa obrigada. noite. noite. Olha, para mioma especificamente eu nunca vi com relação a fitoestrógeno. Nunca vi Assim, eu nada. seguiria mais ou menos a linha do raciocínio que eu tenho, né, com relação à endometriose, a síndrome, quando a mulher está no momento onde ela está muito estrogênica, né, a gente acaba tendo esse cuidado de não exagerar em fitoestrógeno, pelo menos eu tenho esse cuidado. Na literatura, eu acho que até falar sobre esse viés, né, que a gente hoje fala mais, né, das questões relacionadas à nutrição e esse hiperestrogenismo ainda é muito novo, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita publicação nesse aspecto, mas eu evito o excesso, assim, pelo menos eu tenho esse olhar, né? Assim, excesso de soja, excesso de linhaça. Mas, assim, também, por outro lado, eu acho que ninguém exagera tanto, né? Eu acho que até mesmo no vegetarianismo e no veganismo dá para você, me corrija se eu estiver errada, Nath, mas dá para você construir um plano alimentar, né? Bem interessante, sem precisar exagerar, né, nos fitoestrógenos. Acho que a gente tem muitos alimentos aí que vão ser benéficos, não precisa exagerar, você pode incluir sem exagerar, né? Acho que até mantendo o equilíbrio e mais por opção, às vezes, da paciente que gosta de um tofu, um negócio, mas assim, sempre mantendo sempre um equilíbrio bem básico para não exacerbar. E devido a essa coisa dos estudos, que são muito novos, e tem a questão da prática clínica, eu acho que vai moldando e mantendo o equilíbrio para não ter uma exacerbação e ter um desfecho negativo. Seria assim, uma Isso. opção, né? O que a Thaís falou dos fitoestrógenos no mioma? Eu vou ter que dar uma olhada aqui no material, porque eu não lembro exatamente. Eu estava até hoje assistindo uma live dela. Acho que eu tô aqui com o material bem pertinho. Peraí. Minha mesa aqui tá cheia de Que a material meu e do Thaís meu deu aula noivo, de aí eu tô mioma tentando para os achar. meninos. Eu vou Eu acho que procurar, assim, eu falo. se a gente for parar para pensar, né, uma mulher que tem uma alimentação inflamatória, em geral, o problema dela não são os fitoestrógenos, né? Vamos Uhum. ser bem Com sinceros, certeza. né? São os alimentos É. da indústria, a gordura saturada, né? O açúcar refinado, né? Então, assim, normalmente ela não vai dizer para você que ela é uma grande consumidora de soja, né? Então, assim, fica parecendo um preciosismo, né? Muito grande, a gente já chegar cortando uma coisa que às vezes a pessoa nem faz uso, né? E vai continuar sem fazer, né? Então, assim, eu acho que eu sempre penso parecido com a Nath aí no que ela estava falando. Eu gosto muito de ampliar o leque, né? E se nessa de ampliar o leque, às vezes, para essa mulher, até um tofu orgânico e tal, for melhor do que um queijo, do que um alimento com mais gordura saturada, talvez eu até faça essa troca. Tudo, né? Com moderação. Mas vamos lá, Nath, estou falando muito. Fala aí, Mas é exatamente isso, com certeza. né? Com certeza, com certeza. E Eu acho que assim, às vezes a gente pega a literatura também e pode ser que a gente tenha um olhar, foi aquilo que você falou da história do blueberry, né? Ah, tá ali na literatura que tem que evitar a linhaça. Não. Aí a gente vai e fala aquilo, e é só aquilo que a paciente vai guardar. E tem sim. tantas outras questões que você poderia incluir, fazer essa mulher mudar o hábito e trazer alimentos que vão colaborar para que eu achei muito positivo quando você falou, né? Incluir coisas positivas, né? Que a gente fala muito de tudo que exclui, né?
É, mas incluir essas pitadas aí de anti-inflamatório, isso é muito mais potente do que a gente focar, às vezes, num alimento, né? é, e é isso, às vezes a pessoa foca muito, aí ela comprou gengibre em pó e cápsula de cúrcuma, mas ela não está comendo fruta nenhuma. Isso é muito, né? E aí eu acho que é isso, as pessoas elas querem saber qual é o alimento. Qual é o alimento que emagrece? Qual é o alimento que é anti-inflamatório? E não tem, né? É um padrão dietético, é isso que a gente está falando, é uma exposição a longo prazo, né? A Larissa Bom, falou que não Larissa, achou. eu acho legal perguntar, porque eu acho muito bom vocês ouvirem. Eu acho que o legal da pós-graduação, né, dos cursos e principalmente da pós-graduação é esse alinhavo, né, que a gente vai fazendo, que no final do curso você faz a sua colcha, né? É você ir vendo a opinião de uma, a opinião de outra. Eu, como eu falei, eu evito excessos, mas como a gente está discutindo, geralmente não há excessos. Então, normalmente, esse não é o problema, né? Mas Eu isso também, por mais como... precaução, tenho receio. Eu tenho muito Oi? receio desse. Eu também, por precaução, tenho receio. Eu não sou de prescrever soja ou. Porque eu tenho medo. Eu não sou nutricionista vegetariana, né? De alimentação vegetariana. Porém, algumas pacientes minhas que têm o padrão alimentar não vegetariano, quando pedem para poder fazer essa transição, eu explico, né, que o que eu sei é o que dá para poder começar a ajudar, mas que não é o. Eu não sou expert em vegetarianismo, o que eu sei é o que eu tive de aula na pós e tudo mais, não tenho tanta prática clínica. Mas, dentro do possível, eu tento não colocar soja. Eu fico trabalhando com as outras opções proteicas vegetais nesses casos, porque o que eu atendo é mais mulher, pelo receio do histórico, né? Eu tenho histórico de câncer de mama, eu tenho histórico de mioma, endometriose, enfim, eu tenho um receio. Por isso que eu também evito esses excessos ou até prescrever a soja, porque às vezes fica naquela monotonia, é o mais fácil, é o que acha que é, de repente, que vai realmente suprir com mais facilidade a proteína, e numa primeira, de repente, até uma outra consulta, fica só na soja, 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 isso me preocupa, eu nem prescrevo. Eu acho que você não corre esse risco, não. Assim, você acha, Nath, que corre esse risco da pessoa ficar só na soja? Eu nunca. Mas eu acho que é importante justamente trabalhar o não ficar na monotonia, né? Sim, Porque é sim, sempre bom essa é, variedade. Porque eu também penso que quanto mais restritiva é a alimentação, mas essa pessoa tem uma tendência a ficar repetindo, né, alguns é, alimentos. Então, é importante talvez trabalhar essa uhum, rotatividade, né, das aham. leguminosas, de outras fontes, né, Nath? Com certeza, é o que eu sempre falo. A gente conseguir fazer esse rodízio acaba sendo o mais importante. E assim, para o mioma realmente eu não sei, mas de fato, para proteção, redução do risco de câncer de mama, como a Bianca falou, para endometriose, para ovário policístico, eu trouxe aqui um trabalho. É benéfico a gente ter a presença do fitoestrógeno na dieta, né? E o que os estudos colocam que muitas vezes a gente não pensa muito, né? Mas quando a gente vai ler, é interessante olhar por essa lente, é que na Ásia o consumo é muito maior, né? E não tem esse tipo de problema. É muito menos frequente do que quando a gente compara com pessoas seguindo um padrão dietético ocidentalizado, né? Então, os estudos eles comparam muito isso, né? Eles pegam qual é o consumo médio de fitoestrógeno e de genisteína e de isoflavonas, né? Nas populações asiáticas, e a partir daí a gente compara, né, com o que a gente consome ou com o que a gente poderia consumir, né? Então, eu acho que isso traz mais uma segurança extra também, né? E isso para vários aspectos, né? Eu falo muito disso também, como eu dou aula na pós de esportiva, os meninos sempre vêm perguntar, né, do fitoestrógeno, se vai feminilizar, se vai diminuir o sêmen ou gerar ginecomastia e perder músculo e tudo mais. E na verdade não, na verdade a proteína de soja ela é excelente, né, Teria que ser para uma ganho de quantidade massa. enorme, né, e talvez isolada, né, não sei, eu acho que, né, teria que ser Exatamente. uma dose, né? Muito grande, muito frequente.
Bianca travou. Aham. Agora voltou. Eu nunca sei se sou eu que travei. Mas é isso, né? Teria que ser uma dose. E aí tem. Se você pegar, tem um ou outro caso na literatura de relato de caso mesmo, né? Que o homem consumia, sei lá, 6 litros de leite de soja por dia, todos os dias, porque ele resolveu fazer essa dieta. Isso é um transtorno alimentar, mas ele fez isso e realmente ele teve ginecomastia e redução. E se você pegar estudos in vitro, estudos com modelo animal, você até vê essa redução de motilidade do esperma, e etc. Mas, assim, não se aplica à prática real, né? Quando a gente olha para o homem mesmo, isso não acontece, até porque se alguém aqui já participou de alguma pesquisa com rato ou com camundongo, cara, a ração do bicho é só aquilo, né? No meu mestrado, a gente dava diferentes óleos, óleo de chia, óleo de rosa mosquita, óleo de soja. A dieta do bicho era só, do grupo soja era só óleo de soja, do grupo chia era só óleo de chia. Então não existe isso na vida real, né? E acaba que quando a gente faz esses testes com o animal, a gente faz muito isso também, né? Então é difícil extrapolar, mas as pessoas extrapolam, né? E acho que talvez isso aconteça com câncer de mama, com outras doenças que tem muito estudo in vitro, né? E aí é difícil depois se extrapolar isso para a vida real, né? É difícil mesmo. Por isso que acho que é importante essa reflexão, né, da gente pensar o que a gente vê na literatura, o que a gente vê na prática, o que de fato nossos pacientes fazem, né? Muitas vezes, foi o que você falou, teve uma época, eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com nutrição funcional, eu lembro que a gente prescrevia muito leite de soja, porque na nutrição É, funcional, né? O leite de vaca ele era muito demonizado, né? Isso lá nos primórdios. Então, eu lembro de prescrever muito leite de soja. Só que era esse leite de soja de caixa, horroroso e tal. cadês. Aí depois, aquele ADES, né? Depois você começa a pensar, gente, eu já prescrevi isso, né? Você vê como que a gente vai evoluindo e como que a gente vai repensando a nossa prática, né? Porque os estudos também vão evoluindo, porque, né, nada é imutável. Eu acho muito legal, acho que é isso, a gente vai aprendendo. Essa questão do hiperestrogenismo, né, que está presente na endometriose, que está presente no mioma, né, na mulher perimenopausa, ela é uma questão muito nova também, né, porque a gente está num mundo muito modificado. Então, na verdade, a culpa não é do fitoestrógeno, a culpa é a ação principalmente dos xenoestrógenos, né? Mas a gente acaba botando a culpa num alimento que é até pouco consumido no Ocidente, né? Sim, sim. Mas eu acho que é uma reflexão bem importante, sim, da gente fazer. E se de fato a pessoa falar para você que usa muito, talvez, né, Nath, fazer essa moderação aí. Isso com certeza. Eu sempre peço, né, para não ser uma. Até pode, dependendo do caso, a gente coloca ali um tofu todo dia, mas uma porção pequena, mas assim, vamos trabalhar, né? Ah, tudo bem, você quer comer no café da manhã o tofu mexido, mas no almoço vamos entrar contra a proteína, no lanche vamos entrar contra a proteína, então é tudo uma questão também da gente fazer um rodízio, até porque também é uma proteína que tem um potencial alergênico um pouco maior, né? Então. Tudo isso a gente tem que ir dosando, né? Mas eu particularmente, essa questão do fitoestrógeno, na minha prática, é isso, né? Como a Bianca disse, não é uma preocupação para mim, porque eu acho que até existem essas pessoas que comem muita soja, mas geralmente é aquele vegano que não procura o nutricionista, que ele faz as coisas por conta própria, que ele compra muito ultraprocessado, que tem soja, né? Então. Não é muito. É aquele cara que, tipo, ele tenta fazer as coisas com soja para parecer carne, né? E aí acaba comendo muita soja também. Então não é nem um pouco a ideia. Aquela sojinha texturizada, fingindo que é carne moída, faz um hamburguinho de soja, né? É, é. E esses ultraprocessados que tem hoje, né? Quase todos têm soja. Mas é uma proteína boa, né? Uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Então, assim, também eu acho que é isso. A gente tem que considerar que pode fazer parte, sim, né? Bom,
Isso é um tema, né? É um tema grande, fitoestrógenos. É um tema ótimo. Esse outro aqui, ó, foi um trabalho bem legal também, publicado em 2017, com mulheres taiwanesas, né? E aí ele avaliou também 233 pacientes com câncer de mama e 236 controles. E eles encontraram que as dietas vegetarianas, de novo, né, que têm um papel importante na redução do risco de câncer de mama, enquanto que o consumo de carne, e principalmente de carne processada, né, então padrões dietéticos muito baseados em carne, são associados a um aumento desse risco. E eu acho que isso é muito mais comum do que a gente vê um excesso do consumo de soja, né? A gente vê um excesso do consumo de carne. Hoje mesmo eu estava almoçando com meu marido, né? E com a minha mãe que está aqui em casa, e ele não come mais carne vermelha nem frango desde 2020. E aí, eu não lembro o que que foi que eu falei que ele come muito, né? Tá acima do peso, mas já tem tempo. E aí teve alguma coisa que a gente falou que eu falei assim: "Ah, mas você para te dar saciedade, assim, você come muito". Às vezes eu estava reclamando que às vezes eu faço comida, tipo hoje, eu fiz comida pensando que ia durar hoje e amanhã, mas a comida acabou. Eu falo: "Cara, quando você gosta da comida, você não para de comer". E era assim, ervilha, cenoura e purê de batata, sabe, uma coisa o que tinha de resto de legumes na geladeira, mas ficou bom. E aí eu falei: "Que bom que você não come mais carne, porque se você comesse carne a gente estava falido aqui, né, que tá caríssimo". E ele falou: "Não, de fato, quando eu comia carne, se eu tivesse comendo esse almoço aqui, que nem a gente está comendo hoje, eu ia ter que comer pelo menos 3 bifes. Quanto que dá 3 bifes?". Eu falei: "Ah, de carne crua é o quê? Uns 500 gramas, né, para você produzir 3 bifes médio a grande, assim, né". E facilmente ele comia isso em um almoço, e é muita coisa, né, e a gente vê realmente esse padrão dietético no Brasil, né, de excesso de consumo de carne, e de carne processada, que nos Estados Unidos é muito alto e no Brasil também tem sido um problema, né. Então é isso que é o principal, a gente também é aquilo que a gente falou, da gente dar o que é bom e também reduzir o que faz mal, né. E sem o contraponto, né, Nath? Acho que as pessoas, geralmente, quem é muito carnívoro, né? E volta e meia eu atendo marido de paciente, apesar do meu público ser um público bem feminino, eu atendo até muitos homens, porque vêm os maridos, né, os filhos e tal. E eu fico impressionada, assim, que às vezes não há um contraponto, é arroz, feijão, farofa e carne, né? Então, assim, até quando você falou da ideia do plant-based, né, que eu também tenho essa pergunta, né? Às vezes eu estou lendo um artigo e batata, Larissa falou, é mesmo. É verdade, Larissa, batata. Também quando eu leio artigos que na saúde da mulher a gente vê muitos artigos, né, que trazem essa referência, né, de uma alimentação mais plant-based, além da mediterrânea, como sendo a melhor opção. Eu também tenho essa pergunta, né, mas esse plant-based não necessariamente ele inclui uma proteína eventual, né? Ainda há uma confusão na literatura, né? Que o ideal seria mesmo quem consome carne ou peixe ter uma alimentação mais baseada em plantas, apesar de consumir a proteína, né, animal. Isso seria, vamos dizer, o melhor padrão para quem não quer se tornar totalmente vegetariano. Sim, porque a literatura ela mostra justamente isso, né. Na verdade, se a gente pegar aquela pirâmide alimentar super antiga, né, a base dela já eram os grãos integrais, as frutas, verduras, legumes, né, a carne ela estava num espacinho ali já um pouco menor, né. Mas hoje a gente vê isso, e é isso que você falou. E aí o problema é esse, a gente tem o consumo de proteína pela população onívora, principalmente no Brasil, ele é quase todo baseado em proteína animal. As pessoas comem pouquíssima proteína vegetal, né. E a gente sabe que o aumento do consumo de proteína vegetal, ele é muito benéfico também, mesmo que você ainda consuma proteína animal. Vai ser benéfico, vai reduzir o risco de doenças cardiovasculares, de mortalidade, vai melhorar doenças hepáticas. Então, quantos homens também estão aí com esteatose hepática, né.
E é isso, um consumo de proteína vegetal não é nem contabilizado muitas vezes, né? Se você botar na ponta do lápis é muito pouco, muito pouco. Então, eu acho que é isso que eu também tento mostrar muito, que não necessariamente a pessoa precisa cortar completamente a carne, mas reduzir o consumo de proteína animal, né? Semana passada, por exemplo, eu estava calculando uma dieta para uma paciente que mora na França. Ela acabou de descobrir que está grávida, né? E aí eu calculei e quando eu cheguei, eu assim, calculei com base no que eu tinha feito antes e ela não está conseguindo praticar muita atividade física, ela mora longe do trabalho, está conseguindo uma vez na semana só. Então ela não precisa daquele consumo proteico mais alto, né? E principalmente grávida, a gente, né, calcula um consumo ali mais moderado. Quando eu calculei com base no que eu tinha calculado antes dela estar grávida, né? Eu falei, cara, tá sobrando proteína demais aqui, assim, não tem necessidade dessa proteína toda, né? E aí eu perguntei para ela, eu falei, o que que você acha da gente tirar, né, do jantar a proteína animal? Porque ela costuma fazer sopa de lentilha, ervilha, esse tipo de coisa, né? De jantar. Ela falou, não, super top, não tem problema nenhum, vou adorar. Eu falei, então vamos deixar esse jantar sem proteína animal, a gente deixa as leguminosas, né? E super benéfico, vai ter bastante ferro, vai ter bastante fibra, proteína vegetal, então conseguimos adequar assim, ficou um cálculo ótimo, né? Então é muito isso, às vezes a gente não enxerga a proteína vegetal. É, e acaba que a gente não educa os nossos pacientes também a incluírem outra proteína, né? Porque também não adianta você tirar a proteína animal e não dar essa opção e não reforçar, né, essa opção, por exemplo, da lentilha, né, que teria que ser reforçada nesse momento, né? E aí acaba que a gente vai para um caminho talvez mais fácil mesmo, né, de deixar a proteína É, animal. deixar a proteína animal, seja da carne ou seja do ovo, do leite, do queijo, do iogurte, né? Às vezes a gente só calcula pensando nisso. Mas é prática. Sempre que eu dou aula, eu falo, quer fazer uma dieta vegetariana, tem que praticar, assim. Pega alguns pacientes, pega uns casos clínicos, calcula para aprender, assim, né? Para sair da caixinha, porque Agora, Nath, não querendo polemizar, porque eu imagino que, até porque a gente tem a questão do tempo aqui nessa conversa, mas eu acho que esse é um fato que eu observo muito hoje em dia na minha prática clínica, é essa queixa das pessoas com relação à digestibilidade das leguminosas, né? Dos feijões. Eu hoje observo, eu não sei se é desculpa, né? Às vezes essa desculpa para não comer o feijão, para não fazer. Não, quando eu como eu fico muito estufada. Engraçado é que eu ouço muito isso, cada vez mais no consultório. Eu imagino que seja, né, pela desbiose, pela má alimentação, por vários fatores. Mas você percebe essa queixa também, vocês, meninas, porque assim, isso eu escuto muito no consultório. Porque às vezes eu tento, né, fazer essa troca, por exemplo, paciente gestante, eu sempre gosto que consuma feijão, lentilha, o grão de bico, né? E muitas relatam, né, quase que essa tendência a querer fazer uma dieta mais low food maps, né? Assim, eu percebo isso. com certeza, eu também percebo. É, e assim, é até engraçado porque o meu público é muito vegetariano, né? E acaba que eles já automaticamente vêm comendo mais e com uma aceitação melhor, né, das leguminosas, e ainda assim eles. Hoje em dia, é isso que você falou, eu noto um aumento nessa queixa. E eu relaciono realmente aumento de desbiose, cibo, tem muito paciente agora com cibo. Antigamente, a gente pode dizer que não se falava e não se tinha muito diagnóstico de cibo, mas eu não vi esse tanto de queixa, de sintoma que tem cara de cibo, né? E que acaba depois sendo diagnosticado. Então, eu acho que tem muita relação com isso. Uma coisa que eu sempre falo, e assim, isso resolve muitos dos casos, além de fazer o remolho direitinho, é não sobrecarregar na cebola e no alho, porque os pacientes botam muito. É, aí também não.
Aqui eu acho que não tanto, eu não noto assim tanto esse gosto, sabe? Às vezes no Rio, quando eu comia na rua, eu falava, meu Deus, esse feijão não tem gosto de feijão, gosto de alho, só alho, assim, Aqui a gente coloca muito, né? Realmente. muito alho, nossa, e Às assim, vezes a intolerância não é a leguminosa, né? O feijão, às vezes é o alho, né? A pessoa coloca aquele alho, não tira a alma do alho, né? quando eu fiz o Veg Chef lá na Nutrinil, cara, o Aham. menino que era minha dupla na maioria das aulas, meu Deus do céu, ele ia fazer uma panela do que quer que fosse, uma panela de arroz ou uma panela de feijoada. Ele pegava a cabeça inteira de alho e picava uma cabeça inteira de alho para uma panelinha de arroz, uma panelinha de feijão. Eu falava, Gabriel, pelo amor de Deus, você quer matar a gente? Mas é muito É. bom. Eu falava, não é, não vai roubar todo o gosto, pelo amor de Deus. Eu acho que o tempero tem isso, né? Eu também, quando fiz a pós lá com a Sonja, lá no Trinil, eu também tive essa experiência de perceber que às vezes o brasileiro, né? Socorro, menina, tá brincando. Mas a gente tem muito esse hábito de botar muito alho, muita cebola e esquece dos outros temperos, né? Isso é um detalhe que a gente tem que falar para os nossos pacientes. Por exemplo, usar os temperos que são mais carminativos, próprio louro, cardamomo, né? Que eles que vão ajudar nessa digestibilidade. Aí a pessoa vai e já não digere bem, ainda está com um monte de alho, aí que não vai digerir mesmo, né? Já vai ficar com aqueles gases, né? E vai botar a E não culpa só no feijão. mastiga. A culpa é do feijão. A pessoa não mastiga. A pessoa aí entope de alho e cebola, não deixa de molho. Então, assim, tudo isso são etapas que eu vou conversando, né? E aí eu vou orientando também toda a escolha desse cardápio, porque acaba que sim, um cardápio vegetariano ele vai ter muito mais fibra, então nem sempre dá para pular direto para ele por causa disso também, né? Às vezes a microbiota vai se modificar assim ao longo dos meses com a dieta vegetariana. E às vezes é isso, né? Tem muita coisa na dieta vegetariana que acaba tendo muito FODMAP, ou sendo mais fermentativo mesmo. Então, se a pessoa pega feijão com repolho e brócolis, e almôndega de soja e mistura tudo, ela vai fermentar, né? Então, dependendo para alguns pacientes, eu mando mesmo uma listinha, né, do que é mais fermentativo para evitar na hora de fazer o cardápio de misturar muito essas coisas, porque realmente é Eu muito tenho bom. muita queixa também de distensão abdominal por conta da batata doce, né? Eu Muito adoro prescrever uma enxofre. raiz e um tubérculo de café da manhã, eu boto como segunda opção, até para poder introduzir essa base mesmo alimentar na rotina do paciente. Então, eu boto a opção que é mais ou menos o que ele faz, um pouquinho mexida, e essa segunda opção, assim, ó, faz quando der, tá? E aí, como a batata doce muitas vezes é o mais prático, ou mais comum, as pessoas optam pela batata doce. E aí vem com essa queixa, né, de ai, mas tá me dando muitos gases, eu me sinto muito estufada. Olha, vamos tentar por um aipim? Congela, ou faz assim, né, uma quantidade um pouco maior, deixa na geladeira em porções, né, por um curto tempo, mas enfim, que é uma opção melhor, até porque ela não faz isso todos os dias. Mas tem essa queixa muito grande também com a batata doce. Tem, sim. É muito enxofre. Aí, se a gente pegar a Uhum. lista, Uhum. essa é a dificuldade das frutas, verduras e legumes, às vezes, né? Porque vai entrar melão, melancia, repolho, brócolis, couve-flor, todos os Mas tipos de. eu nem digo assim de cara, não. Eu espero a pessoa me relatar, porque isso é muito individual, né? É o que a gente fala. Esses alimentos aqui, eles são muito flatulentos, porém, para uns, não para outros. Então, eu espero as Sim, pessoas me falarem para eu falar, não, porque ele é muito flatulento. Para você tem reação, mas não é assim para todo mundo. Então, para você, vamos diminuir. Ou evitar, dependendo do que for, a gente evita mesmo. sim, sim, com certeza. É isso. Eu tenho pacientes Tá aí. que, cara, tipo, grão de bico não vai de jeito nenhum, não vai de jeito nenhum. E aí eu falo, vamos tentar outras coisas, né? Uhum, Aí, às vezes, o uhum. feijão fradinho vai, um feijão azul que vai. Tem paciente que feijão preto tem uma digestão maravilhosa, tem outros que não digerem bem. É a É muito microbiota, individual. é muito É. individual.
E muito, muito. temporal também, né? Porque às vezes a microbiota tá de um jeito, outra hora tá de outro, e às vezes estava aceitando, não tá. Não é igual uma alergia ou intolerância, que aquele negócio já tá pré-estabelecido, entre aspas, né? Que a gente consegue até dar uma maneirada ali na sintomatologia, mas esse é diferente, porque é literalmente de acordo com a característica da microbiota naquele momento. Então, se a pessoa Sim, ela tá completamente desbiótica, aquilo ali vai ter uma reação absurda. sim, muita, muita. Eu tenho uma outra paciente agora Festiva, aqui que né? tá. É, Até a presença de cândida, né? Aquela pessoa que tem mais fungo, né? Certamente síndrome ela É, vai movimentar fúngica. muito, é. né? Se você entra logo com muita fibra, né? Sim, sim, sim. E é isso, assim, eu tenho uma outra paciente aqui gestante também, e ela também não estava, já tinha sido minha paciente, né? Engravidou, voltou a fazer consulta. Aí ela falou, cara, eu tô, não tô conseguindo digerir nenhuma leguminosa, socorro, o que que eu faço? Mas é isso, eu expliquei para ela, olha, vamos fazer essas etapas. Ela é vegana e o marido também. Eu falei, vamos fazer essas etapas todas, ter todos esses cuidados. Mas durante a gestação tem uma alteração fisiológica dessa microbiota mesmo. Não tem jeito. Então, vamos ver o que que dá, né? Então, Os Aconteceu comigo. hormônios. é. Acontece. Desculpa interromper, que agora às vezes você até me ajuda, né? Aconteceu comigo ao contrário. Eu não tenho tanta prática, como eu falei, de produção de plano alimentar vegetariano. Só que já aconteceu alguns casos. Aí veio uma paciente agora, gestante, primeiro trimestre, tá no início da gestação, e ela começou a enjoar com proteína animal. Ela não estava Eita, conseguindo comer. Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu não vou tirar essa opção de almoço para você, porque pode ser que volte. Gestação é uma coisa muito oscilatória. Mas eu vou fazer uma segunda opção de almoço. E aí eu fiz, né, com opção vegetariana, aumentei leguminosa como opção. Ela ainda não me relatou, porque tem poucos dias que eu fiz, porque eu faço como é um programa nutricional, então eu meio que fiz um ajuste entre as consultas, né? uhum, Então eu ainda não sei, eu tô pra, tá pra mandar mensagem hoje, que foi sexta-feira, se eu não me engano, o ajuste que eu fiz, né? Muito recente, pra poder ver como que uhum. ela ficou. Mas eu fico pensando, se ela me relatar queixa de distensão abdominal, assim, o que que eu faço? Aí você vai fazer isso, você vai mandar ela cortar o alho e a cebola, fazer remolho, trocar água pelo menos duas Aham. vezes, testar as diferentes leguminosas, né? As diferentes cores de Uhum. feijão, lentilha, grão de bico. Pode testar os em conserva, porque a conserva reduz muito o FODMAPs, comprar o grão de Hum. bico, a lentilha, aquela conserva que é só água e sal. Uhum. Reduz muito o FODMAP, então são coisas que você vai Ótimo. testando, né? Muito Tofu, obrigada. nada, vai dar certo. Já anotei. Senão eu vou pedir socorro. Igual eu peço sempre. Eu sou muito A chata, às vezes, com os quinoa, né? professores da A Nutimed, quinoa vou também, perguntando. Pode ir perguntando. Quinoa também, quinoa eu coloco também, na né? água. Tá, dá menos. Ó, estou Sim. preocupada com a sua Qual hora, a hora? porque a gente tem Gente, a gente poucos está minutos. conversando. Não, mas eu Olha, acho que vamos esse falar encontro é mais. bom para isso, né? Mas se você quiser É, passar e adiantar o que você acha relevante, até para a gente não se estender muito da hora, porque sim, eles vão ter uma aula com a Nath, né? Só sobre nutrição vegetariana sim. e vegana. Hoje foi só para dar o gostinho, né, Nath? Sim, sim, uma pincelada, como a gente falou. Esse outro aqui, acho que é o último aqui do câncer de mama, ele foi daquele Nurses Health Study, né, que tem muitos estudos bons publicados. Para vocês que estão fazendo a pós em saúde da mulher, aqui é a nata das publicações, né? Com E ele certeza. também dividiu aqueles quintis, que nem a gente falou, né? E a alimentação plant-based, aqui ele foi bem legal, né? O que ele falou, que se você aderir durante o período pré-menopausa, você previne ainda mais, né? Esse câncer de mama, tanto no pré quanto no pós-menopausa. Então, assim, bem interessante da gente pensar nessa prevenção já o quanto antes, né? Bom, Esse aqui foi um trabalho sobre a qualidade de vida mesmo, em mulheres, relacionando à qualidade da alimentação, né? Então, quanto maior o índice da qualidade da dieta plant-based, daquele índice que a gente viu, né, que come mais frutas, verduras, etc., melhor foi o score de saúde física e mental. Então, melhores funções físicas, né, menos limitações devido a problemas de saúde, menos dores no corpo.
melhores percepções gerais de saúde, saúde física, saúde mental, menos limitações na vida social. Então, isso é bem interessante também da gente pensar. E é isso, né? A gente hoje, eu estou atendendo essas mulheres de 30 e poucos anos, gestantes e tal, mas o que elas estão fazendo hoje já está determinando também como que vai ser, né? Até a Bianca, aquele dia a gente falou sobre isso lá com a Sonja, né? Da gente determinar como que vai ser o nosso envelhecimento, como que vai ser a nossa menopausa. Quanto antes a gente começar isso, melhor, né? Com Esse certeza. aqui, Não, pode fala. ir, pode ir. Depois eu falo, senão eu fico te cortando. Esse aqui foi uma revisão, eu trouxe só um print da tabelinha que eles colocaram, umas recomendações gerais para você orientar uma dieta plant-based, né? Esse aqui, até se vocês quiserem tirar foto, o print eu achei bem legal, mas esse artigo depois também eu posso enviar, né? Porque aí o que eles colocam? O grupo alimentar, deixa eu pegar a setinha, o apontador. O grupo, né, de alimentos e qual seria a recomendação de ingestão diária. Então, os vegetais, com exceção dos vegetais que a gente chama de C, né, no Brasil, seriam à vontade, né? Sempre priorizando a diversidade. As frutas, eles colocam de 2 a 4 porções, sendo que uma porção é mais ou menos meia xícara. Os grãos integrais, eles colocam de 6 a 11 porções. Leguminosas, 2 a 3 porções. Vegetais folhosos, né? E aqui ele destaca mais os verdes escuros. Ele fala para colocar pelo menos, né, 2 a 3 porções. Sementes oleaginosas, né, de 30 a 55 gramas. As sementes que têm ômega 3, a chia, a linhaça e a semente de cânhamo, 1 a 3 colheres de sopa por dia. Isso é bem importante. Vocês vão ver que no plano que eu coloquei aqui de exemplo, eu não coloquei a semente, mas eu coloquei o óleo da linhaça. Eu trabalho muito com isso também, né? O leite vegetal, e aí eles recomendam de 2 a 3 xícaras. Tem sempre, hoje no Brasil, bastante opção de leite vegetal enriquecido com cálcio, né? Que eu acho uma opção interessante. E que são bem clean label, assim, realmente só a água, a semente e o cálcio, né? E ervas frescas, aí entra muito a questão dos compostos bioativos, das ervas carminativas, que nem a Bianca falou, que ajudam na digestibilidade. Então, isso seria uma ideia, né? Óbvio, não para todas as pessoas, mas para a gente ter uma noção inicial e geral, né, de recomendações. E aqui ele coloca outras percepções, né, de benefícios relacionados ao bem-estar, a questões éticas, a questões ambientais. Então, a gente tem muitos dados científicos já mostrando tudo isso: melhora da qualidade de vida, melhor exploração de recursos econômicos, de recursos do planeta, né? Então, tem toda essa questão também ambiental aí envolvida, né? Aqui já é com SOP, com a síndrome do ovário policístico, né? É uma coisa que também a gente ainda tem. Eu acho que a Bianca sabe muito mais do que eu, mas eu vejo que a gente ainda tem uma diversidade muito grande de dados científicos sobre tipos de dieta que melhora a SOP, né? Mas esse aqui, ele destacou bastante a dieta mediterrânica, a dieta DASH e uma dieta mais plant-based também, né? Então, ele coloca que a significância, né, dos alimentos plant-based foi com mulheres de 18. Desculpa te cortar, Nath, mas assim, interessante, né, eles terem, nos estudos, adotado essa nomenclatura, né, do plant-based, porque assim, não necessariamente uma dieta quer dizer, vegetariana, sim, o nome já diz, né? Mas assim, o que a gente sabe é que tem pessoas que adotam um padrão alimentar sem a proteína animal, mas que não necessariamente comem quantidade suficiente de plantas e vegetais, né? Então, assim, no caso do SOP, se a pessoa deixar de consumir a proteína animal, mas for para uma dieta extremamente rica em carboidratos, vai ser pior, né? Vai ser ainda pior para o metabolismo dela, né? Mas nesse caso, sendo uma dieta possivelmente que tem a proteína, mas uma proteína animal, de fato atende, né? E também uma dieta limpa, né? Tem vários benefícios, né?
Sim, aí uma pessoa numa dieta mediterrânea, né? Uma dieta que inclua, né, até a proteína animal, mas inclua uma quantidade grande, né, de vegetais e variedade, né? E aqui é isso, ele dividiu esses 3 padrões de dieta e estilo de vida. Então, ele dividiu um grupo mais ocidental, né, que ele chamou de padrão de vida ocidental, que é um grupo onde eles observaram eles fizeram DEXA, né, para ver a composição corporal e também a gente vê a gordura visceral. E aí eles observaram uma gordura visceral alta nesse grupo ocidental, e era um grupo que apresentou uma alta ingestão de produtos de origem animal, de doces, de bebidas açucaradas, grãos refinados, junk food, fritura, e baixo consumo de produtos de origem vegetal. Porque às vezes a gente até tem a pessoa que consome muito junk food, mas também até come lá os vegetais, as frutas, né? Mas normalmente é um baixo consumo, né? O outro grupo eles chamaram de padrão dietético prudente, e foi um grupo que apresentou uma alta frequência de consumo de produtos de origem vegetal e também de laticínios, o que eu também vejo sendo muito controverso, né? Se o laticínio é inflamatório ou anti-inflamatório, ou qual é o papel desse laticínio, né? Mas aqui nesse estudo ele colocou como uma frequência de consumo maior, né? E alta frequência de refeições por dia, além de atividade física intensa. E um outro grupo ativo, que ele classificou como ativo, que era um grupo com alta gordura visceral também, mas também apresentou uma alta frequência de consumo de produtos de origem vegetal, baixa ingestão de frituras e junk food e um exercício de intensidade mais moderada ou então caminhada, né? E é interessante que justamente o que ele observou é que o fator de proteção principalmente estava nesse grupo aqui do meio, né? No grupo prudente. Por quê? Provavelmente esse grupo ativo aqui, por apresentar um alto teor de gordura visceral, acaba bagunçando todo esse metabolismo, né, hormonal e de resistência à insulina. Então, mesmo tendo um consumo de produtos de origem vegetal, se a gente tem essa presença dessa gordura visceral, e se a gente tem um exercício físico insuficiente também, né, aqui nesse estudo isso acabou não sendo suficiente, né? Só consumir mais vegetais. Então, as mulheres com uma alta adesão a essa dieta prudente tiveram 58% menos chance de apresentar um IMC acima de 25 e 54% menos chance de ter gordura corporal excessiva, né? Acima de 35% no DEXA. A alta frequência de consumo de carne naquela dieta ocidental foi diretamente relacionada a essas desordens metabólicas da SOP. Então, alterações hormonais, eles mediram FSH, LH e colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeo, LDL também, né? Então, realmente o consumo de carne, principalmente quando a gente já está de frente para essas alterações metabólicas, né, hormonais e metabólicas, ele acaba sendo ainda mais problemático. E aí o que eles concluem é que o consumo de alimentos, né, plant-based, não é nem só de uma dieta totalmente plant-based, mas o maior consumo de vegetais, frutas, verduras e legumes, junto de uma atividade física mais intensa, representa uma chance muito maior dessa mulher ter uma saúde metabólica melhor, né? Essa mulher com SOP. Esse outro aqui também, aí ele falou já não é especificamente com mulheres, foi com população geral, né? Mas aqui eu achei legal porque ele traz, na verdade, a prevenção de várias doenças, né? Então, uma revisão sistemática e meta-análise bem grande, com mais de 2 milhões de participantes, né? E a gente vê que existe essa associação, né? Uma maior adesão ao padrão dietético plant-based realmente reduz o risco de diabetes tipo 2, de doenças cardiovasculares, de câncer, e ele destaca especialmente o de mama e o de pâncreas, e também mortalidade por doença cardiovascular e câncer, né? E ele enfatiza que essa dieta plant-based com alimentos saudáveis precisa ser uma dieta realmente rica em frutas, vegetais, né? É isso que a gente tem falado, não adianta ser essa dieta mais ocidentalizada. Esse aqui ele comparou até com os indivíduos que comem peixe também,
E, na verdade, ele fez uma análise da ingestão de micronutrientes também, o que eu acho importante. Eu queria destacar isso porque muitas vezes eu recebo essa dúvida, né? Depois, claro, quando a gente tiver uma aula maior, a gente fala mais especificamente desses micronutrientes, mas muita gente pergunta como fica o ferro, como fica o cálcio. São nutrientes muito importantes, né, na saúde da mulher. E esse estudo aqui, um estudo gigante, né, do Oxford Study, ele pegou aí pessoas de 30 até 90 anos, pegou vegetarianos, veganos, pescetarianos, né, que são aqueles vegetarianos que comem peixes, onívoros e um total de mais de 30.000 participantes. E o que que ele observou? Que nos veganos há uma maior ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, que são muito mais benéficos, né? De fibra, de vitaminas C e E, de folato, magnésio, de ferro e de cobre. Então, existem vários estudos, e esse é um dos maiores, que mostra que, na verdade, muitas vezes o vegano tem uma ingestão maior de ferro do que os onívoros, né? Então, por outro lado, os onívoros ingeriram mais ácidos graxos saturados, que são mais problemáticos, né? Mas tiveram, claro, uma ingestão maior de proteína, de vitamina B12, então são coisas que a gente precisa prestar mais atenção, né? Então, mas o interessante que ele destaca é que, com exceção do sódio, que todo mundo excedeu, né, o consumo de sódio, todos esses grupos atingiram as recomendações de ingestão dietética para esses micronutrientes, então ninguém demonstrou nenhum risco de deficiência a princípio, né? Eles colocam até uma tabela aqui, eu destaquei justamente o cálcio e o ferro, né? Então, se a gente olhar o cálcio, aí no Brasil a recomendação é de 1.000 miligramas por dia, né? Mas na maior parte do mundo é de 800. Brasil e Estados Unidos só que recomendam 1.000, né? Então a gente vê que o cálcio ele tem uma ingestão menor sim nos indivíduos veganos, mas ainda assim ele atinge as necessidades recomendadas em muitos países, né? E o ferro, né, a gente vê aqui que realmente para mulheres nessa faixa etária, né, de adolescentes, adultos, a recomendação é realmente de 18 miligramas e o grupo vegano realmente atinge, né? E o iodo eu nem falo muito dele, porque no Brasil o sal é iodado, então isso não costuma ser muito um problema, né? E aí é isso, gente, a dieta plant-based ela pode ser isso aqui ou ela pode ser essa daqui da direita, né? Tudo uma questão de escolhas. Então, eu sempre destaco isso porque eu vejo alguns alunos tendo essa dúvida, né? Como é que são esses produtos que tem hoje? Tem muita opção no mercado, tem muito paciente que chega já tendo um consumo alto desse tipo de produto, né? E assim, tem algumas coisas boas, eu acho que sempre a gente deve ler o rótulo, porque tem coisas boas e que facilitam, né, a vida do paciente, mas tem muito esse tipo de ultraprocessado, né? Então, a gente hoje precisa estar atento a isso, ensinar o paciente a ler rótulo, até porque os rótulos eles estão cada vez mais apelativos, né? Vem aqui super grande, sem colesterol, 100% vegetal, fonte de proteína, mas é um produto ultraprocessado, né? Um empanado que imita frango, eu sei lá do que isso é feito, né? E o paciente ele precisa entender isso, porque os rótulos estão mesmo apelativos. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de cardápio, então, para a gente fechar. Aqui eu calculei para uma paciente com 60 quilos, deu 1,3 gramas de proteína por quilo de peso e deu aí mais ou menos 50% de carboidrato e 30% de lipídios, né? Arredondando. Agora, vejam a fibra, eu até destaquei aqui, né? Então, 43 gramas de fibra é isso. Se o seu paciente hoje tem aquela dieta ocidental que a gente falou, que não come nenhum vegetal e vive à base de junk food, de carne e batata, não vai dar muito certo entrar com 43 gramas de uma vez, né? Então, vai aos poucos aumentando esse consumo de fibra para essa microbiota também se adaptar. De micronutrientes eu deixei aqui, então a gente conseguiu atingir. E aí, o que que a gente colocou nesse cardápio? De manhã, tinha uma segunda opção, mas tudo bem. Tinha duas opções de café da manhã. Essa era a opção doce, né? Que era uma fruta com aveia e tahine, que é a pasta de gergelim, que eu sempre gosto de incluir porque é rica em cálcio,
né? E também tem um pouquinho de proteína. Essa colher de sopa tem uns 3 e alguma coisa de proteína, e a gente junta com a aveia, no fim das contas, isso dá um pouquinho de proteína vegetal aí nesse café da manhã. E a opção salgada era uma tapioca com pastinhas proteicas, pasta de semente, de girassol ou de tofu. No almoço, eu gosto de pedir para o paciente variar, né, as leguminosas, porque muitas vezes comer uma porção muito grande de feijão com arroz acaba sendo meio enjoativo, né? E difícil também. Então, eu sempre recomendo, faz um bolinho de lentilha, faz uma salada de feijão fradinho, faz uma coisa diferente, assim como uma segunda proteína, né? Deixa menos monótono também. Vegetais verdes escuros, eu sempre coloco uma lista. Aqui eu botei um molho para salada feito com tahine e sempre eu coloco frutas com vitamina C para a gente melhorar essa absorção do ferro, né? Para mulheres isso faz muita diferença. Então eu coloco manga, mamão, goiaba, laranja, tangerina, acerola, tá? De lanche eu botei uma porção de fruta, um pão de beijo que a paciente fazia em casa, né? A gente coloca a receita aqui, eu uso o Webdiet, então eu coloco a receita lá calculada. Botei a bebida vegetal com cálcio para ela bater com uma colher de sopa de uma proteína vegetal. Porque depois tinha o treino. Então, na volta do treino, o pós-treino era a proteína batida com fruta, melhora bastante o sabor. Eu sei que muita gente tem esse entrave com o sabor das proteínas veganas, mas se bater com fruta melhora bastante, principalmente uma fruta congelada, banana ou manga congelada. E de jantar eu botei de novo o grupo da leguminosa, né? Então aqui eu botei o grão de soja, mas tudo está em lista de substituição. Botei a quinoa, né, que a gente falou, sementinha, 2 tipos de vegetais, e aí eu coloquei o óleo de linhaça para a gente ter uma fonte de ômega 3. Essa quantidade aqui é pequenininha, mas ela já tem a quantidade recomendada de ácido alfa-linolênico por dia, tá? Sempre priorizar esse óleo que venha num vidro escuro, guardar na geladeira, ter todo um cuidado para preservar esse ômega 3, tá? E botei uma segunda opção de jantar também, que aí eu dou receitinha, almôndega de lentilha, saladinha, o espaguetezinho de abobrinha, né? Aí a gente faz já uma coisa diferente, mas também prática.